Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast diário do Rodrigo Lima. Agradeço já a Cortina e Companhia que está aqui no nosso cenário, como também o Móveis Colúmbia. Cenário muito bonito, muito elogiado por todo mundo que vem aqui, inclusive pela minha entrevistada de hoje, que olha, é uma pessoa sensacional, sou fã de carteirinha, viu? A Cida Caran. Cida, você vai completar em outubro agora, 44 anos de colunismo social. Uma vida, hein? É o ano que você nasceu, você falou, né? É o ano que eu nasci, mas assim vai revelar a sua idade, pô. Não, mas tudo bem, não tem problema. Diz que mulher não gosta de revelar a idade, né, Cida? Mas é... Não, Hoje mudou as coisas ou não? Não, não mudou, não. Eu acho que agora piorou. Porque agora as pessoas estão procurando as clínicas de estética, quem não quer operar, né? Para fazer uma recuperação. Tem muitos que conseguem, outros não. Ô Cida Rio Preto, você... Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade que você está aqui me trazendo, do podcast, está fazendo o maior sucesso em tão pouco tempo, né? Coisa boa. O podcast é uma coisa que abriu portas em Rio Preto, né, Cida? Eu agradeço muito porque... a você, a sua presença também, porque você é um ícone do colonismo social, não é assim, não só em Rio Preto, como na região. Os amigos é que dizem, não precisa nada, não. Ô Cida, e você, a gente, inclusive participamos recentemente de um evento lá no Automóvel Clube, você não para, né? Não. Lançamento do livro As Mulheres que Inspiram. Reuniu muita gente ali, muitas mulheres empreendedoras. Mais de 100 mulheres. Mulheres que fazem acontecer. Exatamente, de Rio Preto e região, né? Uma parceria sua com o Frederico Teber, a ID também, Isso, né? é. Como é que foi esse projeto? É engraçado, esse projeto eles iniciaram e começaram a conversar comigo. E foi uma parceria que deu muito certo. Eu só disse desde o começo, eu não quero mexer com dinheiro. Apesar de eu ser descendente de árabe e gostar da coisa, eu não gosto de mexer nem com o que é meu. E ainda mais com o que é dos outros, que eu teria que dar satisfação. Então, eu confio muito no Fred, na ID, e eu falei, cuidam vocês. A ID também deixou fora, e o Fred que foi o financeiro. Ô Cida, mas a gente viu ali que tinham pessoas até que não vão muito em festas ali, mas estavam ali presentes, em prestígio, muito, né? Não vão em nada. Eu, por exemplo, a hora que eu vi a Maria Lúcia, a Tica e Gabriel entrando, e vi a Ana Cristina Jales Guimarães entrando, e a Vaíta da Lapri, eu falei, gente, vai cair um temporal. Eu falei, vou pedir pro Valet tirar meu carro da avenida. Mas fez as obras anti-enchente, Cida. Agora não tem mais enchente em Rio Preto? Agora que estão demolindo palestra, então, que já sofreu tanto com isso, né? Ô Cida, a gente estava nesse evento juntos, né, no Automóvel Clube. Você citou numa questão aí, o palestra sendo demolido, né? Eu queria que você fizesse um resgate do que foi os clubes, os grandes carnavais de Rio Preto, Automóvel Clube, Monte Líbano, o próprio Palestra. O que você vivenciou todos esses anos aí, frequentando esses lugares? A minha família veio para cá em 1959. Eu cheguei aqui em final de 63. Meu pai era fazendeiro aqui na região, era muito conhecido. E ele tentou ser sócio do Rio Preto Automóvel Clube. Mas como ele vivia maritalmente com uma outra pessoa, o clube não aceitou ele como sócio. O que ele fez? Ele fez amizades e tinha aqui o melhor clube da cidade, chamava-se Jockey Clube. E meu pai se tornou sócio e foi ser o presidente do clube. E o vice dele era o Fortunato Ernesto Vettorazzo. E ali, o clube além de já era bom, mas não tinha um espaço de lazer, era ali na Galeria João Bacite, mas tinha os grandes shows prota da casa, era uma coisa maravilhosa. Aí, o meu pai foi ser o presidente. Depois teve que mudar a sede, que foi ali para voluntários, aí a coisa já ficou mais difícil. Logo em seguida, meu pai faleceu.
Mas o Automóvel Clube passou por uma fase dificílima financeira. A gente estava para perder tudo. Mas veio o Jesus que salvou. Literalmente. Literalmente, ele salvou o clube. Ele vendeu o clube de campo para o grupo Coplan, na época por 11 milhões. Agora é recente, né? Essa transação. Então, e aí hoje já é do Chiquinho Sorvete. E o que aconteceu? Com o dinheiro que ele conseguiu, ele tirou o clube de todas as pendências, pelo menos da maioria. Acho que se sobrou uma só. Mas ele já fez grandes melhorias para o clube. O clube hoje é outro. O Clube Monte Líbano é aquele que está, felizmente, e o Harmonia. Se bem que o Harmonia Tênis Clube é um clube fechado, né? É poucos sócios, é uma coisa diferente. Ali o que impera mesmo é o esporte, que é o tênis mesmo. E o Palestra, infelizmente, ali saíram grandes campeões de natação, você deve saber disso. E a gente vê hoje um clube, o projeto desse que está sendo demolido foi do Toscano. Toscano, na época, era o arquiteto top aqui da cidade. Infelizmente, por causa segundo consta, né, de diretorias anteriores, é que tudo isso aconteceu, das dívidas que deixaram. Ô, Cida, mas o que você vivenciou assim nos clubes do passado? Dá um aperto no coração, dá né? Muita saudade. Eu frequentei muito palestra ali. Como é que você vê essa... Nossa, pessoal... Não, para começar, o carnaval em si está acabando. Eu sinto isso, né? Com a pandemia, então, a coisa desengolou. Então vieram os festivais, igual o Oba, que vai acontecer em fevereiro, que junta milhares e milhares de pessoas. Festival Oba, que era lá de Votuporanga. Exatamente, tá veio para o Rio Preto. O Festival Oba vai mudar Rio Preto de patamar, mas não tem essa pegada dos clubes, né? Não, é diferente. Não são as marchinhas, não, né? Não. Fala daquela período, né? Você não tem nem entusiasmo. Eu lembro logo que eu comecei a me inteirar da sociedade, eu já fazia as fantasias minhas de carnaval. Eu tenho umas roupas até bonitas, arranjos de plumas eu tenho. E eu levava meus filhos, o meu filho mais novo, ele hoje fala, mamãe, por que a senhora fez isso comigo? Ele vestia ele de Nero, vestia ele de guerreiro romano, de pirata. Ele fica puto da vida, porque eu fiz isso com ele, ele era pequeno, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele, quando olha as fotos, ele quer me matar. Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele está com 44 anos. A minha idade. 44? Não. Vai fazer 46 anos. 46 anos. E ele é um cirurgião dentista, que você conhece aqui em Rio Preto, pelo menos de nome, né? E ele está se saindo maravilhosamente bem. Para você ter uma ideia, a maioria das famílias mais poderosas de Rio Preto, a maioria é cliente dele. Ah, legal. Cida, fica essa saudade dos clubes, né? E as pessoas, assim, a gente verifica, né? Tinha os concursos. Outros, então, isso que eu ia te falar. Você levava o filho, mas também tinha no palestra, tinha os eventos que... Nossa, aquela você quadra... fazia a festa da rainha, tinha o concurso da rainha, aí terminava o concurso, já tinha a posse da rainha, aí depois tinha o concurso de fantasia, tanto infantil como adulto. Eu não participava mais, eu era sempre convidada, mas eles achavam que eu era a maioria no júri, e de repente eu não era, eu era uma a mais lá. E que todo mundo que entra em concurso, a maioria quer ganhar, né? Por isso que entra. Era engraçado porque a gente não está nem falando das festas juninas, né? Nossa. Resgate das festas juninas. Você vê, aqui no Clube Monte Líbano, acontecia aqui um baile, o baile do Havaí. Os bailes na região de Rio Preto também, nas cidades, né? Nos clubes. Eu morei em Monte Aprazível muitos anos.
Lá também aconteciam os bailes maravilhosos. No Irecê Clube ou no lá Irecê, no centro? no Aprazível. No Aprazível Clube. É. Eu, por exemplo, quando morava lá, eu promovia lá baile de debutante. Eu levei Antônio Fagundes, eu levei o Carlos Alberto Richelli, marido da Bruna Lombardi, eu levei mais um outro ator que já até é falecido. Eu levava e não tinha nem um hotel direito para recepcionar. Eles ficavam na minha casa lá. Então, isso tudo, infelizmente, acabou, né? Quer dizer, só ficou nas saudades. É. Ô Cida, eu queria perguntar para você, nessa época que você era lá em Monte Aprazível, você chegou, o Amaury Júnior era de lá, né? Mas você foi, o Amaury nasceu em Catanduva. Em Catanduva. Ele E tem uma viveu, ligação aqui com a região do Rio Preto. E viveu em Rio Preto. Viveu em Rio Preto, isso. Ele era, pra você ter uma ideia, meu pai fez uma ceia de Natal e naquele ano de 1969 o Amaury era convidado. E os filhos todos viajando, só tinha um aqui na cidade. Meu pai passou mal, foi encaminhado para o hospital e quem foi levar ele, e meu pai faleceu no trajeto entre a maternidade de Nossa Senhora das Graças e Siqueira Campos, onde ele morava. Era o Amaury Júnior. O Amaury era muito amigo do meu pai, gostava muito dele e meu pai também Você dele. mantém contato hoje com ele? Muito. Eu não mantenho mais porque eu não gosto de amolar. Porque geralmente as pessoas se aproximam dele para aproveitar. Eu lembro muito bem do Nenê Once contar para mim. O Nenê, ele falava assim, carnaval lá no Rio de Janeiro, o Amaury falava, você quer ir a algum lugar, Nenê? Não, eu não quero não. Mas tinha gente que ficava grudada nele para aproveitar os bailes do Copacabana Palace. E para falar que era assessor dele, ou que estava trabalhando com ele. Imagina, eu nunca pedi nada para o Amaury. Imagina o Amaury no tempo áureo, né? Aliás, recentemente ele até que pediu para mim. Teve uma feira aqui que o doutor Ed Matique Gabriel promoveu, e ele pediu para eu umas imagens. Aí o doutor Edmo falou, não, a Cida Caran estava cobrindo o evento. E eu cedi as imagens para ele. Aí ele ligou... Dr. Edmo da Unilago. Ele ligou para mim, o Amaury, agradecendo quanto é que era. Eu falei, não, imagina, não, absolutamente nada. Nunca aproveitei da amizade dele. Quem que te descobriu, Cida? Tem uma pessoa, um outro colunista que foi o responsável aí que te... Não, quem me descobriu mesmo foi o Adib Moanes, pai. Como é que foi essa... Eu frequentava muito um grupo que ele também fazia parte. E acontecia o seguinte, o Amaury vinha morando em Rio Preto, como Monte Aprazível, você sabe, era uma cidade conhecida como cidade festeira. Era uma das cidades mais festeiras da região e tinha as moças mais bonitas da região, tinha Monte Aprazível. Fama... A minha mãe é de lá, viu? Eu sei, eu sei, tua mãe, e teu pai não é também? Também, a família é de lá. Eu conheci tudo lá. E o que aconteceu, Rodrigo? Ali que acontecia tudo. E o Amaury sempre me ligava, Cida, porque não tinha WhatsApp. Ô Cida, o que tem de novidade aí? A gente passava para ele. E eu passava sempre notícia para ele, ele na minha. Eu fazia festas em Monte Aprazível, baile de debutante, tudo ele comparecia. Ele ia lá cobrir, ele já estava na TV Tupi, e ele ia cobrir para mim lá, nunca cobrava nada. E Nossa. Ali começou, porque ele foi embora daqui, de Rio Preto, né? Quando não deu certo dia e noite. O Adib Moanes, como meu amigo, que sempre foi, ele falou, Cida, você não quer assumir lá? O Nenê Once já foi. Porque o Nenê começou lá em outubro, aliás, em janeiro de 1978. E eu comecei em outubro. Agora, dia 20 de outubro de 2022, que eu estou completando 44 anos. Nossa, que eu comecei. Ô Cida, e qual que foi o momento mais especial assim da sua carreira? Você considera um momento que você fala? São tantos, né? Foram momentos assim que eu passei muitos momentos bons da minha vida. Por exemplo, eu tenho, hoje não tanto, ele não é tão próximo de mim, mas tudo que acontecia no Gallery, em São Paulo, eu fiquei muito amiga do Zé Vitor Oliva. Para você ter uma ideia, eu já era amiga da Hortência, mas não também muito próxima. Eu era mais dele do que dela. Hoje não, hoje eu sou mais dela do que dele.
E eles, tudo que acontecia lá, eles me convidavam. E ali eu fiquei muito próxima. Então, por ali passavam grandes personalidades. Foi um clube que marcou época em São Paulo. E a Hortência, para você ter uma ideia, quando eles se casaram, eu fui a única colunista social do interior do Brasil convidada para o casamento religioso e para a recepção. Muitos foram convidados só para a igreja. Eu não, eu fui convidado para os dois. Teve o Bicão, lógico, que ele grudava na Licinha Cavalcante e ele embarcava. A Licinha também nos deixou recentemente, né? Pois é. Mas a Licinha também era uma pessoa, era né? uma artista, aquela moça. Põe promoter nisso. Ela comandava as listas e você acredita de que os camarotes da Brahma, lá na Marquês de Sapucaí, apesar da amizade que eu tinha com ela foi homenageada minha aqui em Rio Preto, tudo nas festas que eu promovi, nunca pedi. Eu pedi uma vez para um colega meu, mas para mim eu nunca pedi. Eu sei de colegas meus que ficava grudado nela o ano inteiro, para depois ir. Eu nunca fiz isso. Não precisava, né? Não, era eu ligar para o Zé Vitor, eu tenho certeza que eu conseguia. Sim. Que eu tinha mais amizade. Ô Cida, como é que é hoje fazer colunismo social? Agora você falou num momento especial da minha Sim. vida. Foi o dia que eu entrevistei pela primeira vez Hebe Camargo. Porque pelo fato de eu ser... Foi quando? Você se recorda? Não, mais ou menos em 85. No auge da carreira. É. A Hebe, eu era vidrado. Eu falava assim, a Hebe é uma mulher que nunca podia ter morrido. É igual o Silvio Santos. São pessoas, para mim, que não podem morrer. E eu estava num evento, cobrindo um evento para um empresário de Santos, e ela foi a atração da noite. Eu falei para ele, olha, eu não saio daqui se eu não entrevistar a Hebe Camargo. E eu já estava no SBT. Isso que por isso também ajudou. Menino do céu, aquela mulher não existe. E não vai existir nunca. Depois, uma vez, eu levei daqui 20 mulheres escolhidas a dedo. Eu também levei para o programa dela. Ela destacou a presença de todas. Foi algo sensacional na minha carreira. São questões assim que você vai levar, né? É. E a Hebe, assim, é um ícone também, né? Nossa. Qual que é a sua referência Você tem alguma referência que você se baseou ao entrevistar? Eu acho que foi realmente ela. Ela. Sabe? O Amaury mesmo, Ana Maria Braga. São craques, né? São. Ana Maria Braga, você sabe que morou em Rio Preto, formou-se aqui. E eu descobri recentemente que ela estudou interna num colégio que eu estudei. Só que ela foi depois de mim. Eu saí, ela entrou. Aí depois eu vim reencontrar com ela aqui. Nossa. Rio Preto é um celeiro, né? De celebridades. Eu lembro que eu falava assim, Rio Preto é uma cidade dos grandes estadistas. Na época, estava lá Toninho Cabreira, estava o Fleury, a Luísio Nunes, tudo se destacando, cada um no seu segmento. Via Hortência, que é da região. Nossa, eu falava... O Toninho já veio aqui. Cabreira já esteve aqui já. Eu acho que eu vi. Sim. Eu vejo sempre o teu podcast. O Cabreira esteve aqui, foi muito bacana. Deu uma aula, viu, de agronegócio. De pessoa, ele é um doce. Aliás, eu tenho um motorista que é vidrado dele. E ele faz parte da mesma igreja. Eu falo, dona Cida, a senhora não sabe o que aquele moço transmite de bom. Eu falei, eu sei. Conheço o Toninho, ele era mocinho. Você ia te perguntar como fazer colunismo social hoje, em que todo mundo acaba sendo um pouco colunista, né? Tem suas próprias redes sociais, seu Instagram. Como mas eu acho até para dicas aí para os estudantes de comunicação que querem, né? Mas você sabe que o colunismo social impresso, eu sinto que deu uma esfriada muito grande depois que chegaram as redes sociais. Havia uma expectativa muito grande para ver quem estaria na coluna no dia seguinte, né? Você vê, às vezes eu quero pôr uma foto sua, por exemplo, num evento, já saiu. No Instagram, no Facebook, entendeu? Isso é uma coisa muito diferente. Isso deu uma esfriada até
no trabalho que a gente faz. Mas eu continuo no Diário da Região. Você que fez parte do Diário. Agora, em julho, no total, deram 20 anos que eu estou lá. Eu fiquei 22. Eu entrei e saí. A gente até se tornou sócio de lá, né? Então, mas eu falo sempre. A eterna gratidão, né? Exatamente. O Diário me abriu portas. Sim. Abriu, continua abrindo. Eu tenho um orgulho muito grande de ter voltado há 5 anos atrás, ter voltado para lá. Até quem me levou, uma das pessoas que conseguiu me levar foi a Lígia Ottoboni. Nossa, a Lígia é uma graça. Através da Débora Buzini, do Fabiano. Então eu fico feliz, porque eu era muito amiga de Neuzinha Buzini, né? Sim. Eu vejo aí o Dr. Buzini também, ainda. O Dr. Norberto tratava a gente pelos meus meninos. Foi muito, muito bacana. Nossa, só gratidão mesmo. E foi uma experiência. 22 anos, Cido, né? Nossa. Você tá 20 já, né? 20 somando os lá. 2 períodos. Imagina, eu fiquei 22 anos seguidos trabalhando. Foi muito bacana. É uma vida, né? Experiência profissional que a gente tem, né? É sempre muito gratificante. Ô, Cida, o que dizer para a molecada que está querendo investir na carreira? Essa molecada, tem gente aí que eu gosto, eu procuro dar maior força. Eu não sou egoísta quanto a isso. O que me irrita é, por exemplo, querer, sabe, sobressair mais que a gente, desfazer do trabalho da gente. Não precisa ser moleque, não. Gente adulta que começa com alguma coisa, do meio, você acha quer ser melhor que a gente. Eu tenho uma qualidade, eu sempre fui humilde. Defeitos, lógico, eu estou cheia deles, mas essa qualidade eu não dispenso. É minha humildade, para mim todos são iguais, trato todo mundo bem, desde que eu seja bem tratado. Porque se não me tratar bem, a coisa muda de figura. Tem espaço para todo mundo, né? Tem sim. Sol nasceu para todos. Mas há uma concorrência também entre os colunistas ou não? Não, existe dentro do programa de televisão. Porque você vê, eu estou lá há 20 anos na mesma emissora. Pô, não são 20 dias, eu completei em fevereiro. Daqui a pouco eu completo 21. E é produção independente no começo, hoje não. Hoje aparece produção independente antes do meu programa, isso há 1 mês e pouco atrás, 2 meses que começou. Mas sempre eu fui parceira da emissora. Eles é que comercializam, eles que fazem tudo, eles que me pagam, entendeu? Quer dizer, isso eu devo ao Luiz Barreto, que está ali como diretor. SBT Interior, né? Exatamente. O Luiz também conduz ali brilhantemente, né? E agora ele está com o canal 527 da NET. E é algo para mim que está me dando super retorno. Porque ele entra em toda a região de Presidente Prudente, toda a região de Araçatuba e São José do Rio Preto. São quase 2/3 do estado. Isso é muito importante para mim. Então eu vejo Araçatuba, você não tem ideia o retorno, porque a emissora é lá, né? Eu chego nos lugares de Araçatuba porque eu tenho propriedade naquela região. Você não acredita? Todo mundo me conhece. Então, quer dizer, isso para mim é muito importante, né? Cida, além de jornalista, você também é empresária do agronegócio. Agora, em outubro também, eu completo 51 anos que eu tenho essa propriedade. Eu herdei do meu pai, e eu sem noção nenhuma de fazenda, de gado, de nada, eu entrei com a cara e a coragem. Eu não era uma trabalhadora da mídia. Da pauta. Da pauta, mas eu que enfrentava banco, eu herdei essa propriedade, uma outra no Mato Grosso, sem um puto, não tinha dinheiro, eu tinha propriedade. Então eu entrei com a cara e a coragem para pedir dinheiro em banco. Eu teve um ano que eu falei para o meu marido, assim, no finados, vai lá, deposita umas flores para mim no Banco do Brasil. Ele falou, mas por quê? Porque eu estou enterrada lá. Ô Cida, você é produtora do quê? Qual que é o seu negócio? Hoje é cana, é eucalipto e tem um pouquinho de gado.
Mas sempre eu falo. Um pouquinho de gado eu tava Não, mas escuta, o que é mais engraçado é que recentemente eu fui numa festa na Satuba que estava o top do agronegócio, estava lá nessa festa. Então um deles chegou para mim e falou assim, me falaram, Cida, que além de televisão, você tem uma propriedade aqui na nossa região. Exatamente. Quantos alqueires você tem lá? Eu falei, tenho perto de 4.000. Oh, que maravilha, 4.000. Eu falei, não, é a viúva do Clibas de Almeida Prado, que é vizinha minha. Ela tem 4.000 alqueires, eu não tenho. Ele achou de rir. E gado, quantas cabeças? Tem umas 3.000 cabeças de formiga, porque cana, né? E eu entrei no negócio de cana, menino, pra você ter uma ideia, com a cara e a coragem também. E entrei, e na época eu plantava a cana, eu entregava na usina e tal. Hoje não, hoje eu arrendo. E eu arrendei durante 18 anos, eu arrendei para o grupo da Cosan, que hoje já não é mais Cosan, que é a primeira do mundo, né? Sim. Mas atualmente eu não estou mais com eles. Cida, qual que foi a maior gafe que você Ixi, cometeu? meu filho, eu tenho mais gafe do que tudo. Mas existem as gafes e que a gente, às vezes, sem querer, mas infelizmente, eu não vou poder citar para você, porque são tantas. Eu vivo dando gafe. Mas você não tem ideia. Você sabe quem me policia? A minha neta e meus filhos. Ai, mamãe, pelo amor de Deus, você deu um fora. Mas eu quero trocar de nome, acontece. Mas nome, isso é o mínimo. Já entrou em alguma festa, já entrou na festa errada, por exemplo? Por exemplo, há uns tempos atrás, antes da pandemia, eu fui participar de um casamento. E eu achando que o casamento era na Redentora, porque sempre acontecia mais na Redentora. Assisti todo o casamento, quando eu vejo a noiva saindo, não era a noiva que eu ia, era na Basílica. Aí eu fui para a Basílica, a hora que eu vi que não era a noiva que eu tinha sido convidada, senão eles filmam falando, o que é isso aí? Ela está de bicão aqui hoje, que eu nem conhecia a noiva. Aí eu fui lá para a Basílica, cheguei lá, tinha acabado o casamento já. Eu fui para a festa. Mas aí acabou indo para a festa. Mas eu não gosto, eu gosto de casamento, eu gosto de ir na igreja também. Para mim, que eu não vou na igreja, para mim não é o casamento. Faz parte, né, da cerimônia, é uma questão de reconhecer o esforço do casal, né? Porque hoje casar não tá fácil, hein? Não tá, não. Hoje... E durar o casamento também não. Hoje... O que acontece hoje com o pessoal assim? Eu estou casado há 50 anos, eu comemorei esse fevereiro desse ano. E eu vejo o seguinte, que antigamente, você era uma mulher separada, era meio visado. Você sofria muito com era esse rotulada, preconceito, né? Mas hoje, para você ter uma ideia, eu estou com um irmão, casado há 44 anos. Recentemente ele chegou para mim e falou assim, estou separando da fulana. Eu falei, mas por que você está separando depois de 44 anos, com neto, com tudo? Olha, eu cheguei para ela e falei, olha, basta, eu quero ser feliz. Eu estou já com uma idade avançada. A gente levou um choque, entendeu? Porque a gente não queria que ele se separasse. Porque eu adoro essa minha cunhada, né? Eu considero ela assim. E ele já arrumou ter outra. Mas é difícil, né, Cida? Hoje tá... Ele disse que quer ser feliz. Quer ser feliz. Pelo menos ele foi no fim da vida dele. Que triste. É complicado. Cida já foi barrado no baile? Não. Ai de quem me barrar também. Não, isso não aconteceu até hoje, graças a Deus, não. Eu nunca fui. Porque, veja bem, eu sempre já entrou em alguma festa errada também? Não, e a maioria das vezes, a gente vê que tem aquele mail que eles preparam antes do evento. E eu, como sou uma figura fácil, então as pessoas geralmente me conhecem. Ninguém tem coragem de me barrar também. Senão eu amarro um barraco. Cida, qual foi a melhor entrevista? Uma que você fala assim? Foi com a Hebe Camargo. Foi com a Hebe mesmo, né? Ela foi sensacional. E outra entrevista que eu amo entrevistar, chama Leonardo. O cantor. Outro também que eu gosto muito da presença dele. Recentemente eu me senti muito honrada, porque ele estava presente em Rio Preto para o show. E o Paulo Emílio falou, o único programa que vai estar presente é o da Cida Caram. E eu estava lá com exclusividade com o Gustavo Lima.
Então, para mim, foi o máximo, né? Mas eu tenho Ivete Sangalo, Claudinha Leite, foram todas pessoas E o Rei, assim, você tem no currículo? eu tenho, não tenho no currículo Rei, tenho foto. Para você ter uma ideia, eu tenho foto com ele ainda no preto e branco, quando ele teve uma das primeiras vezes em Rio Preto. Agora, um que eu já entrevistei também, que eu adoro ele é um grande amigo. Para você ter uma ideia, eu passei 3 natais na casa dele. É o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Eu frequentava a casa dele, eu tinha um apartamento no Guarujá, e eu ia para lá de manhã, assim, eu ficava varava, entrava semana, saía semana. Mas quando ele era casado com antes dele casar com a Síria. Quando ele casou com a Síria, ela afastou todo mundo, inclusive eu. Mas eu sou amiga da irmã dele, entendeu? Tem alguma camisa do Santos? Eu sou santista. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, pediu? Mas eu arrumei muitas. Eu tinha até um motorista, que ele é falecido hoje, que eu dei para o sobrinho do Paulo Girardi, e eu dei umas 5, 6. E você não ficou com nenhuma? Nenhuma eu fiquei. Você acredita? Hoje os meus netos querem, assim né? E a gente está com dificuldade, por causa ele está doente, está mais debilitado. E afastou de mim. Tanto é que eu era muito próxima dele. Mas, infelizmente... Cida, qual foi o político mais habilidoso que você entrevistou? Você falou assim, nossa... Foi o Fernando Collor de Mello. Eu entrevistei ele em Brasília. Um amigo nosso, um colunista, promoveu uma festa na casa dele. Ele é Amaral, agora esqueci o nome, ele morreu recentemente. E o Fernando Collor estava lá. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu gostei muito da entrevista dele. E ele ainda estava casado com a primeira mulher, né? A primeira mulher dele. Ele ainda estava casado. Ele estava presidente ou não? Ele estava como presidente já ou já tinha saído? Não, ele tinha acabado de sair. Ou não, ele nem tinha entrado. Ah, sim. Foi antes da... Então, você está falando antes de 90. Final... Aí eu entrevistei ela aqui, quando ela esteve aqui, a mulher dele, antes da eleição também. Que o Toninho Cabreira, porque na posse do Toninho para ministro, eu fui. Eu também estava presente, lá também entrevistei. Agora eu estou lembrando. Sim. Cida, teve alguém que cancelou na última hora uma entrevista que você estava muito esperando e não deu certo? Olha, ali no Monte Líbano, eu sempre fui, na época do Nadim principalmente, Paulo Voltarelli, eles sempre contratavam o meu programa. E a gente ficava meia pé da vida quando tinha lá, por exemplo, essa última vez que estava a Alcione, eu queria entrevistá-la, não quis dar entrevista. Depois teve aquele outro que é o namorado da Paola de Oliveira, aquele sambista, também eu quis entrevistar. Diogo Nogueira. Eu não quis dar entrevista. Essas coisas me chateiam, porque você fica lá pensando o que vai perguntar, o que não vai. Você prepara a pauta, né? Chega lá, o cara não vai dar entrevista. Os artistas de hoje são diferentes da turma lá no passado? Parece que as pessoas no passado tinham mais compromisso com o próprio público, verdade, né? Você acha que é por conta das redes sociais que eles falam diretamente com o público? Não sei, eu acho que é medo. Às vezes, medo. Porque hoje as redes sociais estão aí pegando fogo, tem os fake news, as pessoas não respeitam mais, existe muita falta de respeito. Eu acho que é por isso que houve essa mudança. Eu acho, né? Mas, por exemplo, eu sou muito amiga da Roberta Miranda. Roberta Miranda já jantou 2, 3 vezes na minha casa, agora dessa vez mesmo ela esteve aqui, ela sempre me convida lá em São Paulo para eu estar lá. Então, a Hortência é outra. A Hortência, ela dá entrevista para mim do jeito que eu quiser, mas é porque ela confia na gente, entendeu? A Roberta Miranda mesmo, o Carlinhos Pinheiro ficou pé da vida com ela, porque ela nem disse que mal conversou com ele. Sim. A gente, igual você teve lá, nós nos falamos no dia do Gustavo Lima, né? Até te pedi, né? Se der, pergunta pra ele sobre o quê? Qual que é? Mas você não sabe. Terminou a entrevista minha com ele, aí eu cheguei no ouvido dele e falei, escuta, e aí, você tá indo de Bolsonaro? Fez assim. Só isso. Só isso? Não respondeu. E o cancelamento, desse tal de cancelamento que tem nas redes sociais? Você acha que o pessoal
é muito preocupado com isso? Eu acho que é. Você tem essa preocupação também? Você Eu que tem uma tenho. carreira consagrada. Eu tenho. Porque, veja bem, as coisas são diferentes. E a gente tem que entrar no clima. Eu, por exemplo, eu vejo o Frederico Teba, ele domina um iPhone mas maravilhosamente bem. Eu tenho outros colegas, colega da minha faixa etária, tudo é ruim que nem eu mesmo. Eu tive que trocar o telefone, que eu estava já acostumada com um. Aí meus netos, meus filhos, ai não, vó, pelo amor de Deus, você está ultrapassado. Você vai lá, compra o mais moderno que tem, paga uma nota e você tem que reaprender. E esse telefone meu, ele me deixa numa situação difícil. Ontem, por exemplo, eu estava trocando um produto que eu comprei na Leroy Merlin. Aí eles pediram para mim mandar a nota fiscal. Ao invés de eu colocar a nota fiscal para ele, eu pus no Instagram a nota fiscal. Você publicou a nota fiscal no Instagram. Aí todo mundo assim, você é louca. Olha, ali vai aparecer seu CPF, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Se aparecer, porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou, ninguém vai me dar golpe. Hoje é difícil mesmo. Deus, que tá tudo difícil. Cida, tem alguma história que você nunca contou que você pode contar aqui pra gente? Alguma coisa muito engraçada que aconteceu com você, que você falou, nossa, isso foi demais. Agora eu não tô lembrada. Teve uma... Por exemplo, a gente estava conversando em off antes do programa. Aquela que você foi num velório. Pois é, essa do velório, tem muita gente que conhece a história. Eu não sei se na televisão eu já coloquei. Ou no podcast, eu não lembro, porque eu já fui em outro podcast. Eu fui num velório de uma conhecida, cheguei lá, uma amiga minha, eu morava no Dama 1, e aqui era no Jardim da Paz. Chego lá, essa pessoa, amiga minha chegou assim, você vai no velório de quem? Tinha 3 velórios lá. Eu falei, vou dar fulana de tal. Eu falei, então vai em casa trocar de roupa. Eu falei, mas eu estou vestida adequadamente pro velório. Ela falou, não, acontece que você está com uma roupa toda estampada e a mulher que morreu, que você está lá, ela está com a roupa igual. Eu falei, o quê? Roupa igualzinha. E era mesmo. Aí eu tive que ir em casa trocar de roupa, fui na loja que eu comprei, tinha dado uma prestação da roupa. Porque de lá eu ia para um almoço. Aí eu falei para os donos da loja, olha, que coisa mais chata, meu. Olha que imprevisto que teve, que eu tive que voltar lá no Dama para trocar de roupa. Ele falou, Cida, se dê por feliz, porque nós temos 2 modelos. Um agora foi embora. Você vai ficar exclusiva na cidade. E ficou com o vestido. Ainda me deram desconto. Cida, quem que é colunável hoje? Colunáveis são pessoas inteligentes, sabe? Pessoas cultas, pessoas que não cuidam da vida dos outros, sabe? A pessoa que está preocupada em ajudar. Eu vejo, por exemplo, o marido dela é um dos diretores da Rodobens, que é a Adriane Cirelli. Você acha que uma mulher daquela precisa se doar tanto? Não precisa. A Adriane, ela é presidente voluntária da CD de Rio Preto, né? Ela é uma mulher maravilhosa que se dedica ao social. Por exemplo, tinha a mãe do Rodrigo Garcia, que fazia um trabalho lindo, a gente ajudava. Eu tenho uma outra amiga ali no Dama 1, que é a Rose Tomé, que ela se doa e faz todo mundo se movimentar para ajudar. Isso, para mim, é ser colunável. Elegante, pessoa elegante, não só na maneira de vestir, na maneira de tratar os outros. Sim. Se dá algum sonho que não realizou ainda, que você tem vontade? Viagem? Não, viagem. Agora, recentemente, meu marido ofereceu, eu estou com uma filhada morando em Portugal. Ele ofereceu para mim, olha, eu quero te dar de presente uma passagem para você ir para Portugal. Mas ele só quer dar de ida, então eu não estou querendo. Eu já recusei. Seu marido que é ciumento, né, Cida? Você me contou uma vez. Eu acho que não. Ele ontem, eu falei para ele, vamos na festa que eu estava aí à frente. Ele falou assim, não, eu estou procurando quem inventou festa para mandar matar. Ele não gosta de jeito Ele nenhum. não gosta de festa. Agora, o meu sonho que eu gostaria de realizar mesmo é ver minha neta
Ela não vai ser uma Cida Caramba, porque ela não tem o gênio que eu tenho. Mas ela é uma moça inteligente, é uma menina que tem o diploma também de jornalismo, ela gosta do que ela faz, e ela começou, ela está nas redes sociais do SBT já há bastante tempo, estava na NET, e já tem uma carreira mais ou menos razoável. Ela agora casou, teve o neném recentemente. A Bárbara, né? Isso, mas ela vai voltar. E ela já está preparando o terreno para voltar. E lógico que tem que ter minha força. Eu, graças a Deus, Rodrigo, eu tenho que agradecer muito a esses grandes amigos que eu fiz em Rio Preto, esses empresários. Eu tenho, por exemplo, eu tenho parceiros do programa, igual o Rio Preto Shopping Center, vai fazer 30 anos que eles são meus parceiros. A Ana Cristina abre as portas para mim. Todo dia ela faz um elogio para mim. Ela fala assim, Cida, eu vejo nas redes sociais ela mandar para mim, Cida, eu te amo até o infinito. Se quiser, bacana, eu mostro para você bacana, o que ela faz por mim, o que aquela moça faz. Entendeu? Então, a gente tem que ser grato. Você vê o pessoal da Codilar, são outros que estão há mais de 10 anos comigo, o pessoal da Maré Rio, Boticário também. Julinho também que é de monte, hein? Da Maré Rio. Né? Não, o Julinho é um vencedor. Ele é um caso à parte. Julinho também, eu vou ver se eu trago ele aqui. Tem algumas pessoas, vai tem trazer. Uma lista. Você me sugeriu até. Mas... vai trazê-lo, sim. Nossa, ele merece. Ontem mesmo. Ana Cristina também já pediu. Ana também, Cristina falei, é difícil. ela é né? difícil, mas ela pode um dia. Quem sabe eu posso convencê-la, eu trago ela aqui. Fazer vocês duas. A Ana Cristina, pra você ter uma ideia, ela tinha uns 12, 13 anos quando eu a conheci. A gente fazia pintura de porcelana, aula de pintura de porcelana juntas. Então eu fui pro casamento dela, eu sou amiga do marido dela, eu sou amiga dela, devo milhões de gentileza para ela. E o Rio Preto Shopping é essa potência em Rio Preto, que aparece em outros shopping, mas ninguém consegue derrubar. Não, é isso que é. É aquilo, cada um tem seu perfil, né? Exatamente, tem seus parceiros, cada um tem seu público, mas o público dela não morre jamais. Cida, quem que não está mais aqui, que você gostaria, que você entrevistou e já não está mais, que você gostaria de voltar a ter uma oportunidade de falar novamente? Era com a Hebe. Com a Hebe. A Hebe, para mim, foi minha inspiradora. E muita gente aqui em Rio Preto fala assim, a Hebe de Rio Preto. Eu falei, nossa, não precisa tanto assim. E você sabe que eu até me aproximei umas 2, 3 vezes do filho dela, o Marcelo, que ele mora aqui em Santa Fé do Sul. É um cara que você podia trazer, ele é fácil para trazer. Eu vou, com certeza. As pessoas sugerem muitas pessoas. A gente está tentando, porque nós estamos num período eleitoral que os políticos acabam dominando o cenário. É verdade, né? é verdade. Tem um monte de político em Cida. Você deve. Nossa! Está encontrando muito por aí na feira? Eu só encontro, né? Eu não tenho ido na feira, porque hoje os condomínios, eu vou às vezes na feira, sabe aonde? No condomínio da Maum, tem uma feira de segunda-feira lá ótima. Tem comida árabe. No meu condomínio ainda não tem a feira, mas nós temos um big do restaurante. O nosso chefe lá, ele foi muitos anos do Quinta do Golf Clube. E hoje é do residencial Quinta do Golf. Você deve ter uma curiosidade sobre você também, que você leva o nome de um prato. Tem o prato lá. Como é que chama o prato que o leva? Prato chama Cida Carã. Aonde? Onde que é? Lá no restaurante lá do Quinta do Golf. O que é esse prato? Você esse já me prato convidou um dia para a gente ter a oportunidade. Eu já falei para você que você é meu convidado. Ele é um prato que é um abadejo. É um abadejo que antigamente se falava abadejo à Belle Manière. Não é. Ele mudou o prato. Então ali tem os camarões decorando. E teve até uma passagem há uns tempos atrás que foi chocante, mas eu não vou falar, não, porque aqui na televisão, no podcast fica chato. Não é que eu tô chegando no restaurante com meu marido, e saiu um senhor de lá, muito simples, e falou assim, nossa, Cida Carã, acabei de te comer agora. E não era o prato. Isso gera uma confusão em Cida. Se der para cortar, pode cortar essa. Ô Cida, quem que você nunca mais quer ver na frente, que você desapontou como entrevistado, que você falou assim, nossa, eu não esperava que ele
esse tipo de tratamento? Foi o Zezé de Camargo. Por quê, Cida? Porque eles estavam para se apresentar num show, numa palestra. Uma noite, põe frio nisso. Ela foi a noite mais fria do século. Provavelmente festa junina? É, festa junina, que era grandiosa. Nossa. Eu fui entrevistá-lo, eu comecei a entrevista, ele falou assim, dá licença um pouquinho, e saiu. E não voltou. Eu acabei entrevistando o Luciano, porque eu estava sentindo frio demais, eu queria ir embora. E eu falei, e o Luciano foi de uma delicadeza comigo, se desculpou, não no ar, mas fora. Olha, acho que ele não está muito bem e tal. E também, nunca mais eu quis entrevistá-lo. Deixa para lá, ele não precisa de mim e nem eu dele. Ô Cida, dos artistas atuais, quem que é mais bacana? Você fala assim, nossa, É o Leonardo. O Leonardo, para mim, não existe. E o tanto que beija? Ele parece o Itamar Borges. O Itamar, deputado estadual. Teve aqui também o Itamar. Ele ganha nos beijos até do Itamar. E ganha do Itamar? Eu acho que ganha. Porque ele agarra a gente para beijar. E o Itamar vai beijando. Beija um, beija outro, tanto que ele beija. O Leonardo tem uma ligação com o Rio Preto, que ele atualmente... tinha... Não, a Cabaré. Cabaré. A Cabaré. Cachaça. O Giovanni, né? O pessoal lá da Cabaré. Então, mas acontece que ele tinha um empresário que ficou muitos anos com ele, que é daqui de Rio Preto. Hoje ele não é mais empresário do Leonardo. E o Leonardo, ele nunca vai cair, sabe, a simpatia dele. Aquilo ali é dele mesmo, né? Até que vem neto, vem filho, tudo, mas ninguém é igual. Ô Cida, alguma questão, uma situação muito embaraçosa que você fala assim, meu Deus, essa eu queria ter apagado a minha... Ai, não, eu nem sei mais, não lembro mais. Uma situação que Sabe, você... eu não, honestamente não estou lembrado. Ou, por exemplo, uma entrevista, o microfone parou de funcionar, mas você não avisou. Isso é normal. A câmera travou, A câmera só olha, né? Isso aí não é... Uma vez eu fui entrevistar um empresário que estava aqui em Rio Preto, agora me lembrei. Ele veio até pela Rodobens. Eu fui entrevistá-lo, gravei a entrevista, tudo legal. O que aconteceu? No outro dia, e era um coquetel que teve. No outro dia, o câmera veio me avisar que não virou. Não teve som, não teve o áudio, não teve nada. E para avisar o entrevistado? Não, eu avisei quem me contratou, que é a assessoria, o marketing da empresa de quem me contratou. Falou, olha, infelizmente não virou. O que eu fiz? Eles tiveram que o cara gravar e mandar para mim. Acontece, né, Cida? Mas já não era uma coisa ali no evento, né? Fica uma coisa mais fria. Fria. Cida, pensa em pendurar chuteira? Você teve muita vitalidade, né? Você quer ter um sonho da Bárbara continuar o legado. Exatamente. Aí, né? Mas eu falo sempre, o meu marido fala assim, para com tudo isso. Você está com mais de 70 e para com isso. Olha, Rodrigo, é uma coisa que eu não tenho nem sonho em parar. Eu falo sempre, enquanto Deus me der saúde e disposição, eu estou aqui. Se um dia o Diário da Região me mandar embora, eu já tenho, lógico que eu já tenho televisão, eu já tenho as redes sociais, mas é no diário que eu me realizo. Sabe, eu gosto daquilo, fazer coluna para apaixonante, né? Me dá prazer. E você ainda não vive, não foi picada, Cida, há muito tempo você não frequenta a redação, né? Porque redação é uma coisa de maluco. Mas eu me afastei. É apaixonante. Mas eu me afastei da redação depois da pandemia. Eu me afastei completamente. Você chegou a pegar Covid ou não? Não? Mas meu marido pegou. Olha. Meu marido, meus filhos. Teve um filho que teve 3 vezes. Nossa. Mas eu não. Eu, graças a Deus, as amigas minhas dizem que ele não chegou até mim porque tem medo de mim. O coronavírus. Cida perdeu muitas amigas? Perdeu amigos na pandemia? A gente percebe. Eu perdi um tio. Eu perdi amigos que eu queria muito bem. Eu perdi. Triste, né? Muito triste. Cida, qual foi o melhor prefeito de Rio Preto que você conviveu aí? Melhor prefeito de Rio Preto. Eu gostava muito do Valdomiro Lopes. Gostei muito. O Edinho, para mim,
tá separado porque são... E o Mané Antunes? Mané Antunes também foi um grande prefeito. Toninho Figueiredo também era outro, né? Era um avião. Mas eu acho que marcou, que está marcando mais é o Edinho. Porque está há muitos anos, Tem né? mais tempo, né? E eu falo sempre, Edinho, você é um artista. Ele nasceu para ser político. Sabe que recentemente, no sábado passado, nós estivemos lá na pista de atletismo do Dourado e o Edinho correu. Ele corre. 10 metros, mas ele correu. Não, e posso te contar uma coisa? Não, 10 metros é pouco. Ele fez só para as câmeras? Não. Eu sou madrinha de uma corrida que tem na Unimed. O Dr. Grec denominou, me batizou e divulgou que eu era a madrinha das corridas. Tanto é que domingo vai ter a corrida lá, já. Na Praça de Vivendas. E o Dr. Criveninho, o presidente... A corrida da inclusão, né? E o ano passado eu tive numa outra corrida. Cheguei lá, eram 15 para 6 da manhã. Eu cheguei ali atrás do shopping lá, da Zona Sul. Meu filho, o Edinho chegou junto com... Como é que chama o secretário de esporte? Fábio Marcondes? Fábio Marcondes. Eu corri 10 metros. Agora ele foi um avião. Eu fiquei boba de ver o tanto que ele correu, o Edinho. E não é mais menino, hein? Não, já tá do meio-dia para tarde, não tá? O Edinho? Não, você vai para ele, não tá não. Ele tem mais de 60 anos. 72, Então, 72, 73. Então, minha idade. Ele já é idoso. E olha, mas ele é magrinho, né? Então acho que tem mais facilidade. Eu já tenho que carregar o corpo, que é mais pesado. Não, bacana. Mas o Edinho deu show na corrida. Legal. Cida, aqui em Rio Preto torce pra quem? Eu sempre procuro fazer essa brincadeira pessoal no final. É Rio Preto ou América? Eu sou Rio Preto. É Rio Preto? Sou. Eu sou Rio Preto. Eu sou Virgílio da Lapria, sabe? Virgílio se dedicou àquele clube. Pelo menos não chegou à situação que está agora. Esse presidente atual, eu sinto muito dizer, mas ele está sendo assim, odiado por muitos amigos meus. Não é? Você ouve falar essa... Eu ouço isso nas rodas que eu frequento. Entendeu? Eles não gostam, não sei por que o Zé Eduardo... Porque eu estou por fora do esporte. Eu sempre fui uma esportiva. Hoje não sou mais. O que você jogava? Eu jogava basquete. Eu joguei basquete, para você ter uma ideia, para o Pestalozzi de Franca. Eu estudava quando jovem. Eu jogava para o time de Batatais. Meus irmãos formavam o time de 5 atletas. Eu era a reserva. Eu joguei basquete aqui no Automóvel Clube. Vôlei eu jogava, mas não sabia muito. Mas hoje você faz alguma atividade física? Eu não faço mais nada. Eu tenho uma pessoa que anda para mim, faz caminhada. Eu tenho uma pessoa que eu pago para correr para mim e fazer academia. Ai, eu detesto. Meus médicos, todos que eu vou, faz. Agora eu estou fazendo academia. Muito devagar, mas dispensei a minha personal. Porque um dia tem gravação, outro dia não tem. Eu prefiro ir na gravação do que gravar, do que ir lá fazer alguma coisa de exercício. Então a minha vida é essa daí. Agora eu gosto de cozinhar, né? Eu adoro ir para a cozinha. Não o dia a dia, isso eu não gosto. Mas fazer um prato diferente, eu gosto. Qual que é o top? Eu gosto muito de frutos do mar e gosto muito de fazer a comida árabe. A culinária árabe, para mim, é um top. Eu faço alguns pratos assim. Qual que é o melhor quibe de Rio Preto? O melhor quibe de Rio Preto é do Zatter, no restaurante. Tá certo. Para mim, o quibe assado de lá, o quibe cru eu faço igual, mas o quibe assado de lá é algo sensacional. Cida, te agradeço muito a presença aqui no Já Diário acabou? do Rodrigo. Já, a gente já conversou bastante, viu? Eu te agradeço porque passa que a gente nem vê. É que a gente está distraído, conversando, bate-papo para cá, bate-papo para lá. Mas muito obrigado, viu, Cida? E olha, eu quero dizer para você, eu desejo muita sorte, já está tendo sucesso. É porque você tem uma história, né? Uma história de trabalho, de dedicação, tudo que você fez. Então, automaticamente, as portas se abrem. Justamente. E quando se abre, é da forma como estão se abrindo para você. Desejo aí sucesso, viu? Muito obrigado, Cida.
Pessoal, essa foi a Cida Carano, não falei, ó, papo muito bacana. A Cida, olha, a gente não se controla aqui até na risada, a gente que procura, mas com ela não tem jeito. A Cida é uma pessoa fora de série. Agradeço você que acompanhou a gente até agora aqui no podcast no Diário do Rodrigo Lima. Agradeço também as empresas que estiveram com a gente no programa hoje. E você sabe, jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Lembrando que esse programa está disponível no canal no YouTube, também no diariodorodrigolima.com.br, o novo portal de notícias de Rio Preto. Até mais, turma!